Sim. Beleza, então. Bom, boa noite. Primeiramente, eu estou muito feliz, celebro bastante essa oportunidade, né, de estar aqui trocando com todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre liderança ambidestra, né, gerenciando a inovação e a vaca leiteira, né? A gente vai falar bastante sobre esses dois temas que estão ali no subtítulo, né? Então, para os colegas novos, para quem eu não tive a oportunidade de conhecer, enfim, então, eu sou a Tábada, então, eu sou uma mulher preta, gaúcha, aqui de Porto Alegre, 38 anos, né? Eu estou na Salf há 1 ano e 9 meses já, né? Atuo como Enterprise Agile Coach, né? Também faço algumas palestras aí em alguns eventos, congressos, empresas, talks, enfim, onde chamar nós vamos, né? E aqui abaixo tem um pouquinho da minha jornada, né? Hoje estou na Salf, antes da Salf trabalhei no Sicredi, na Unicred, em outras consultorias de tecnologia, de inovação, né? E foi onde eu tive a oportunidade, então, de atuar, né, em diversas empresas, né, em projetos de transformação ágil, transformação digital. Então, aqui embaixo tem alguns logos, algumas empresas que eu passei, além dessas tem mais algumas, né, mas essas daqui são as principais, né? Então, o que eu busco sempre nessas nossas talks aqui é compartilhar um pouco do nosso dia a dia, da vivência, né, do que a gente já fez, do que a gente está fazendo. Então, hoje também é mais um desses compartilhamentos, né, de experiência aí, de coisas que nós trazemos na bagagem, certo? Então, peço licença para compartilhar ali o conteúdo com todos vocês, né? Então, acho que vocês devem ter observado que alguma coisa mudou no mundo, né? E com isso tudo mudou, né? E além dessas mudanças, né, a gente teve muitas. Mudança no modelo de negócio, nas tecnologias exponenciais, na economia, geopolítica, na mentalidade, nas diferentes gerações que nós temos hoje no mercado, tanto dentro das empresas quanto consumindo nossos produtos e serviços, enfim, então são mudanças e mais mudanças, né? E a principal mudança de todas elas, né, é a mudança do cliente, né? Então, nós temos um novo cliente nos últimos anos, que ele está muito empoderado, né? Onde ele valoriza a experiência, ele valoriza ser visto como único, né? Isso é a questão da hiperpersonalização. Ele quer ser assistido, né? Realizado, ele está sempre conectado, ele valoriza o imediatismo, a conveniência, então ele quer ser atendido, né, independente do canal, independente do momento, independente de quem for prestar o atendimento, dar o suporte a ele, né, ele quer ser assistido, atendido de forma transparente, de forma contínua, né, sem atritos, né, nessa relação com o produto, com o serviço, com as plataformas, né, e o principal, né, que muda é a questão que ele compartilha, ele gera conteúdo, gera mídia, né, e esse conteúdo, essa mídia, ela também pode ser utilizada de forma negativa, digamos assim. Ele pode impactar muito a nossa marca, o nosso produto, né? E aí a Noelle pode, se quiser ali, ressaltar um pouquinho do quão importante é, né, a gente trabalhar esse posicionamento de marca, né, a prezar por essa qualidade, por simplesmente a propaganda boca a boca, né? Ela faz todo o diferencial no negócio, mas temos aí as redes, enfim, então esse é um dos cuidados que a gente acaba hoje tendo que ter quando vai colocar um produto ou serviço na rua, seja ele digital ou não, né? Esse empoderamento do cliente a gente deve levar em consideração, porque a todo momento a gente está sendo avaliado e estamos avaliando também, certo? Então, essa é a principal mudança que nós tivemos nos últimos tempos, né? E não bastando isso, né? Em 2020 nós temos o que? Pandemia, Covid, 2019, né? Então, ela acelerou ainda mais essas mudanças, acelerou a transformação digital, né? Então, a gente viu o quanto a pandemia vem impactando negócios, né? E esses negócios fizeram com que algumas empresas tiveram seus resultados impactados de formas negativas, né? Porém, algumas empresas cresceram ainda mais, né? Alguns mercados eles expandiram muito mais do que antes, né? Então, essa aceleração, né, fez com que a gente se questionasse muito sobre, né,
o que é que tem que ser feito, né? Então, em cima do que é que tem que ser feito, o que foi feito, né? É refletir sobre essas organizações, essas empresas, esses negócios que permaneceram saudáveis, né, permaneceram positivos, né, e cresceram, alguns cresceram muito, muito mais, né, cresceram de forma exponencial na pandemia. O que que elas fizeram diferente, né? O que que esses negócios têm em comum, né? E é aí que a gente começa a falar do nosso tema hoje, que são as organizações ambidestras, né? Então, para proteger os seus negócios atuais, então, criar negócios futuros, né, a gente precisa combinar, né, agilidade com ambidestria, né? E é em cima dessas similaridades que a gente vai decorrer o assunto de hoje, né, para falar sobre as empresas ambidestras, certo? Então, aqui de uma forma mais lúdica, né, quando a gente fala de ambidestria, né, a gente sempre relaciona, por exemplo, eu sou canhoto, ou sou destro, ou sou ambidestro, eu consigo escrever, desenhar com as duas mãos, né? Indo para o contexto empresarial, é algo muito semelhante, né? Então, são empresas que possuem a capacidade de analisar o seu contexto atual de negócio, né, as suas condições, enfim, tudo que está acontecendo hoje, né, e buscam formas de otimizar ainda mais a sua eficiência operacional, ao mesmo tempo que ela busca, né, por inovações, por tendências de mercado, né, em se conectar com o cliente, entregar um produto e serviço quase como se fosse sob medida para esse cliente, né, então é isso que é uma empresa ambidestra, né, então quando o negócio ele tem um bom desempenho em ambas as frentes, né, na operação do hoje, no pensamento e na exploração do futuro, né, das tendências, né, isso significa que ele está preparado, então, para ter esse crescimento rápido e sustentável. Então, se a gente for olhar todas essas organizações que tiveram um crescimento absurdo agora durante a pandemia, ou as que não quebraram, por exemplo, elas fizeram um pouco, né, do que está aqui no nosso lado direito, no pensar no futuro, mas não é no pensar no futuro agora, enquanto estourou a pandemia, né? É lógico que deu para dar uma acelerada ali para tentar recuperar o tempo perdido, sim, né? Mas é agora que se pagou todo o investimento que essas organizações começaram a fazer lá em 2015, né? 2016, quando a gente começou a ouvir falar em organizações exponenciais, né? Em ouvir falar sobre produtos digitais, sobre também agilidade em escala, né? Começamos a mudar um pouco o nosso vocabulário dentro das organizações, né, termos novas posições também. Então, é agora, em 2020 para frente, que essa conta, digamos assim, ela se pagou. Né? Se justificou todo o investimento, né, que foi pensado alguns anos atrás, né, nessa questão de trabalhar com agilidade, de pensar no futuro, de explorar as tecnologias, né, então as empresas que fizeram isso foram as que tiveram o menor impacto, né, negativo ali junto aos seus negócios em um tempo de pandemia, né. Então, quando a gente fala de empresa ambidestra, nós temos três tipos, né, três tipos de empresas ambidestras. Então, aqui nós temos a ambidestria estrutural, a cíclica e a simultânea, né? Então, antes de eu explicar o que é cada uma dessas três aqui, observe que eles estão coloridos aqui, essas pessoinhas, né? Então, o que for verde está relacionado à parte esquerda do slide anterior, a parte operacional, né? E o que está azul, né, é futuro, é inovação. Então, quando a gente ouve falar em ambidestria estrutural, é o momento em que eu normalmente segrego as equipes, né, ou organizações, enfim, onde eu tenho algumas pessoas que vão trabalhar só inovação, né? Então, tipo, eu vou lá e vou criar uma sala super divertida, colorida, enfim, onde a inovação vai acontecer só ali, né? E o restante da organização, da empresa, enfim, dos times, vai seguir o modelo tradicional, focado na operação. Então, eu tenho isso bem segregado, tá? Até mesmo o movimento de abrir uma spin-off para não queimar a marca, né? Para conseguir pilotar produtos, serviços novos, validar essa hipótese,
né, entender mais o negócio e tudo mais, e se der errado não impacta a marca principal, ela é um pouco dessa ambidestria estrutural. Né? A cíclica, eu vou fazendo um pouco de cada uma, né? Só que eu faço, por exemplo, digamos que a cada 3 meses eu vou rodar um ciclo, então agora de janeiro a março eu vou olhar para tudo que está acontecendo no mercado, todas as inovações, todas as tecnologias, né? Vou explorar o máximo possível. Aí depois, no segundo trimestre, não, agora eu volto para o operacional, né? Vou seguir com a minha estratégia e depois eu vou lá e vou fazendo continuamente esses ciclos de ambidestria, né? Então eu olho o futuro, paro, cuido do meu dia a dia, depois eu volto, olho o futuro de novo, implemento algum projeto, enfim, vou seguindo isso sucessivamente, né? E a ambidestria simultânea, né? De fato, as equipes elas não são divididas, né? Elas atuam em conjunto tanto nos processos de inovação quanto nos processos de excelência operacional, né? Tudo isso ao mesmo tempo, né? E isso faz com que todos os colaboradores participem dessa transformação, né? Dessa capacitação organizacional para esse momento, né? E eu posso fazer ela ter uma estratégia, né, dentro de uma organização, utilizando esses 3 tipos de empresa ambidestra, né? Só que qual é o diferencial, né? O que a gente acaba vendo muito dentro das empresas? Não tem o jeito certo, o jeito errado, né? Mas pensem que esses 3 tipos, se eu tiver que escolher um, ele fica bem estático. Né? Então, o que a gente observa hoje de resultados, né, de organizações que obtiveram sucesso com ambidestria e com agilidade é o que? Eu trabalhar com ambidestria dinâmica. Né? E essa ambidestria dinâmica faz com que dentro de cada um desses contextos organizacionais, né, eu posso trabalhar com os 3 tipos. Né? Então, eu posso trabalhar numa área, né, com ambidestria cíclica, a outra eu vou trabalhar simultânea, a outra eu vou deixar todo olhando só a operação, eu vou fazer as mudanças quando for necessário, né, quando fizer sentido, né, então tudo depende da tua estratégia de gestão da mudança, né, de como que você vai equilibrar essas 3 ambidestralidades aqui, né, não sei se existe a palavra ambidestralidade, né? Mas essas 3 tipos de empresas ambidestras aqui, certo? Né? Então, o ideal é a gente, como não tem receita de bolo, para cada empresa, cada área, cada equipe, enfim, avaliar se o que cabe para cada situação, né? E trabalhar de forma dinâmica, um pouco de cada, enfim. Então, também aqui a estratégia é sob medida, certo? Uma coisa, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem, digamos, trazer algum exemplo, fiquem à vontade, né? Como eu não estou enxergando o chat, não estou enxergando carinhas nem nada, porque estou projetando, né? Não sei, de repente, Noelle e Aline, se vocês puderem, tipo, me dar Pode um deixar. toque. Pode deixar. Qualquer coisa a gente chama assim. Tu prefere no meio, se tiver alguma pergunta, ou a gente deixa para o final? Ah, pode ser pelo meio mesmo, né? Tá bom, Agora, caso perfeito. surja alguma dúvida, né, de algo que a gente vai Uhum, passar, daí eu comento e a gente fala quando surgir o assunto, né. né? Então, nós temos esses 3 tipos, né? E como é que funciona, né? Então, como eu comentei antes, a gente precisa sempre fazer esse equilíbrio entre a eficiência operacional e a busca pela inovação. Esse equilíbrio aqui, né? Tem, lógico, a gente consegue ver a imagem e relacionar aqui com o cérebro, relacionar com aquela questão do mindset de crescimento, o mindset fixo, é a mesma lógica, né? Esse aqui é o arquétipo de ambidestria, né, do Arthur Little, né? Então, todo esse lado esquerdo aqui, né, o lado fixo, né, ele está relacionado à eficiência operacional, né, e o lado direito aqui, a busca pela inovação, certo? E considerando esse equilíbrio, nós temos aí hoje formas, né, de definir essas estratégias dentro das organizações, de fazer esses diagnósticos, né? Então, existe até um quadrante mágico que ele nos traz, por exemplo, aqui, nesse eixo da vertical, né, a questão de escala e produtividade,
que pega aqui a eficiência operacional, né? E aqui na horizontal, velocidade e criatividade, né? Então, esse aqui é o nosso quadrante mágico aqui da ambidestria, onde eu trabalho com otimização, taxa de transferência, né? Então, eu vou fazendo evoluções de acordo com a necessidade, eu vou descobrindo coisas novas, vou renovando, vou reinventando, enfim, vou criando novos produtos, novos serviços, novas formas de atender as expectativas do cliente, né? Aqui nesse quadrante eu tenho toda a questão de formalização, de conformidade, de monitoramento, de controle, né? Eu tenho processos, eu tenho tudo, tudo aquilo que a gente já vê na administração clássica, né? E aqui embaixo também, à direita, nós temos toda a questão de insight, de previsão, de inspiração, de paixão, de propósito, de tentativa e erro, né? Tudo que a gente já vê hoje quando se fala em agilidade, por exemplo, certo? Então, essa aqui seria o quadrante mágico ali de uma estrutura, de uma organização ambidestra, certo? Considerando isso, né, nós temos essa matriz, né, de capacidades organizacionais desse tipo de empresa. Então, hoje, independente do meu tipo de organização, né, nós temos toda a camada de estratégia que vai definir, então, qual é a direção da organização, né, quais são os mecanismos, enfim, que vão impulsionar o desempenho, a mudança, onde eu vou me basear para fazer o planejamento estratégico, né? Então, para onde a minha empresa está indo, qual é a visão, né? Enfim, eu tenho a mesma coisa aqui nessa matriz. Então, nessa primeira camada aqui, que é direção e transformação, né? Nós vamos ter essas questões. Eu já vou explicar como fazer a leitura aqui dessa matriz ao lado aqui, né? Tirando essa parte da direção e transformação, nós temos pessoas e cultura. Então, ela faz, né, dá o match, né, ela é a cola que vai manter a organização toda unida, né, para cumprir esse propósito, para atingir esse objetivo que está sendo definido aqui em cima, né. E também tem toda a questão de estrutura e processos, né, o hardware da organização é que vai fazer com que ela funcione, vai fazer com que essas pessoas consigam saber o que fazer, quando fazer, boas práticas, enfim, então está tudo interligado, certo? Então, essas são as três raias que a gente vai estar falando aqui, tá? Dentro dessa matriz, nós temos essa primeira coluna aqui, que chama-se dimensão de design. Então, direção, transformação, pessoas, cultura, né, estrutura, processos, né, são as 6 dimensões. Essas 6 dimensões, elas são desdobradas depois em elementos de design. Então, aqui na direção, eu vou ter a configuração da direção, processo de tomada de decisão, performance, né, transformação, mindset, mecanismos, motivação, né, pessoas aqui, papéis e responsabilidade, gestão do conhecimento, competências, aqui na cultura tem o clima, tem o diversidade, tem o propósito corporativo, tem inclusão, enfim, então, tudo são coisas que nós estamos acostumados a enxergar hoje dentro das organizações, né, seja num clássico BSC, seja daqui a pouco numa estrutura de KPIs ou OKRs, enfim, mas esses são os elementos de design que são relacionados aqui com essas dimensões. Tudo que está aqui agora, nessa área aqui, onde tem escala e produtividade, e velocidade, criatividade, tudo que está aqui embaixo são as competências, né? Quais são as capacidades organizacionais, né, que nós temos e que faz com que a gente mapeie o que está relacionado à eficiência operacional ou inovação, né, e também nos dá a condição de fazer uma avaliação, né, isso é necessário quando eu vou definir uma estratégia tanto de agilidade quanto até mesmo de ambidestria, verificar se eu já possuo essa competência, né, essa capacidade organizacional, então eu mapeio o que é o as-is, né, onde é que eu estou hoje, meu ponto de partida, né, mapeio também onde eu quero chegar, né, então qual é a capacidade que eu preciso ter, capacidade organizacional, né, e também posso mapear capacidades de transição, né, então aqui a gente só tem
digamos, só tem o título de cada uma delas, né? E estamos relacionando, por exemplo, aqui o que é vermelho está relacionado à parte do hoje, né? E o que é azul está relacionado, então, à inovação, e lógico, aqui em cima o que está vinculado à direção, transformação, estratégia, né? Ele guia todo o restante que está aqui embaixo. Então, eu posso criar N competências, né, N capacidades organizacionais e ir avaliando, né, no primeiro momento, o que eu tenho hoje, o que eu preciso ter e bolar uma estratégia, né, de evolução. Então, é a famosa melhoria contínua, evolução contínua que a gente vai fazendo, assim como faz nos times, a gente faz também na estratégia da empresa, né? E essa evolução, ela vai fazendo, então, com que a gente verifique o que é que precisa ser feito, né, em relação à, à eficiência operacional ao hoje, né, para estar funcionando, e o que que eu preciso, então, para inovar, para eu conseguir buscar uma vantagem competitiva, né, enfim, então, para eu ir para esse outro lado aqui, certo? Então, hoje não vou me aprofundar em como fazer, né, essa matriz e tudo mais, é só eu peguei aqui uma imagem para explicar para vocês mais ou menos como é que funciona, certo? Então, feita a matriz, mapeado quais são as competências organizacionais, né? O que que de repente não se aplica à minha empresa, o que que eu aplico parcialmente, ou aplico totalmente, ou onde é que eu quero chegar e tudo mais, a gente pode formatar essa matriz de diversas formas, né? Ela nos dá a condição de montar, então, essa estratégia de mudança, né? Então, beleza. Isso tudo que a gente falou aqui parece muito com agilidade, coisa que a gente ouviu falar bastante já há muito tempo, e de fato a agilidade e a ambidestria, né, elas andam juntas, elas podem ser consideradas capacidades organizacionais distintas, né, utilizam aspectos do design para a empresa, né, avaliar todas essas questões, né? Então, agilidade, como é a capacidade de lidar com a incerteza, de adaptar o negócio, né, às mudanças dinâmicas ali do mercado, e a ambidestria, a capacidade, então, de desenvolver os novos negócios, né, ao mesmo tempo que eu executo os negócios que eu estou tocando hoje em paralelo, né, então eu estou fazendo com que tudo isso, né, vá acontecendo de forma simultânea, né? E nós temos também aqui mais um quadrante, né, aonde eu consigo separar, por exemplo, quadrantes de organização que está preparada para o futuro, então, que é a que combina a agilidade com a ambidestria, uma organização ágil, que combina, então, a agilidade com o potencial de crescimento e ambidestria, né? Depois, para uma organização ambidestra, então, que vai combinar ambidestria com o potencial de crescimento em agilidade, né? E aqui uma organização que ela não está preparada para o futuro, então que ela não tem nenhuma das duas coisas, né? Nem agilidade, nem ambidestria. Né? Então, isso a gente consegue ver muito claramente dentro dos nossos clientes, dentro das empresas, nos projetos, produtos que a gente está construindo, né? Então, eu estou rodando hoje alguma metodologia, né, algum processo ágil, a estrutura da minha organização, os produtos que eu estou criando, até mesmo o próprio processo que eu estou executando. Eu tenho upstream, downstream dentro do time, eu trabalho com agilidade em escala, eu uso, de repente, a OKR para periodicamente eu verificar se eu estou indo no caminho certo, com a estratégia certa, obtendo os resultados, eu posso aplicar ali alguma estratégia de growth, né? Eu paro, vejo o que funcionou, não funcionou, eu vou validando o mercado, vou conhecendo o cliente. Então, tudo isso que a gente encontra hoje nos nossos clientes, nos nossos projetos, no dia a dia, né, ele é exatamente por causa desse motivo, né, da agilidade com a ambidestria, né? Então, a gente não tá viajando quando começa a confundir, tá, mas isso que foi falado aqui é a mesma coisa que, é quase a mesma coisa, né, de quando a gente vai entender o que é agilidade. Então, na verdade, sim, elas estão ligadas diretamente, né, gente? Então, somente com uma cultura de inovação, de colaboração, de adaptabilidade, né, é que as empresas, né, vão conseguir, então, abraçar essa jornada de reinvenção digital, né, e aí que entra o papel da liderança, né, porque, sem envolvimento dos líderes, esse
processo todo de gestão de mudança, de eu sair de uma situação atual, onde eu estou ali com foco na eficiência operacional, enfim, tipo, que eu consiga deixar rodando essa parte legal, né, e consiga olhar para o futuro, me conectar com o cliente, ver o que está acontecendo no mundo, ver se tem outras formas de eu entregar um produto ou serviço, ou de encantar o cliente, seja com tecnologia, seja numa abordagem, seja revendo o meu modelo de negócio e tudo mais, né? Então, é só com essa cultura de inovação, de colaboração e adaptabilidade. Né? Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir ser ágil, não vou conseguir ser ambidestro, não vou conseguir fazer nada. Posso até ter um processo, né? Eu posso até fazer de um jeito ágil ou de um jeito ambidestro, mas eu não vou conseguir ser, eu não vou conseguir sustentar toda essa mudança. Né? Então, a liderança ambidestra, né? Então, é que acaba guiando então todas essas transformações, e a figura do líder aqui não está vinculado ao cargo, né? Ao diretor, ao head, ao gerente, ao coordenador, né? Enfim, então, lógico, essas posições sim, mas também as lideranças informais, as lideranças que ocorrem dentro do time, né? E não está, isso não está vinculado a um cargo. Né? Então, a liderança ambidestra, ela é compreendida como uma filosofia de gestão que vai manter em sinergia a eficácia e a criatividade, né? Então, de acordo com o Jeff Immelt aqui, que é o CEO da General Electric, ali, a GE, né? Ele foi eleito 3 vezes o melhor CEO do mundo, né? Ele que começou a trazer esse conceito ali da liderança ambidestra, das organizações ambidestras e tudo mais, e hoje, se vocês acessarem o próprio site da GE, vocês vão ver no header lá informações que nos trazem um pouco desse modo de pensar e de agir, né, do Jeff. Né? Então, essa imagem aqui é o que está, quando você entra no site, está lá, bem claro, ó, queremos ser a empresa que está em constante inovação, que reconhece e valoriza o seu papel no mercado e na sociedade. Então, esse aqui é o líder do futuro, né? No caso, o futuro como é agora, né, já é o nosso presente aqui. Né? A gente observa hoje uma série de mudanças também nos papéis de liderança, né? Nos próprios, tipo, a gente estava se acostumando a ouvir falar em PO, né? E até mesmo em Agile Coach ou Agilista, né? Enfim, então, em Product Manager, observem se não trocou, agora vocês começam a ouvir falar um Squad Leader, um Chapter Leader, Tribe Leader, né? Um Agile Business Owner. Então, ela é o quê? Já mistura todo o conhecimento, todas as competências de um líder clássico com todas essas competências de inovação, né, de colaboração, né, de agilidade. Então, virou tudo uma coisa só. Então, passa a ser, vamos dizer assim, uma revisão, né, do papel da liderança hoje, né, do papel e da responsabilidade de um líder hoje. Né? Então, esse papel de liderança, como mostrei na matriz, ele faz, né, o balanceamento, né, entre o design organizacional e de experiência, né, seja para formar o time certo para o contexto da empresa, do produto, enfim, do cliente, do que você vai criar, né, facilitar a experiência do colaborador, né, porque a gente só consegue fazer as coisas com as pessoas, essa mudança ela só acontece por causa das pessoas. Tem a questão aqui da cultura, então, criar uma cultura de aprendizagem, né? Essa nossa agenda de hoje é uma das ações que sustentam essa cultura de aprendizado também. A quebra de silos, então, cada vez mais a gente ouve falar em holacracia, em empresas horizontais, em carreira em W e tudo mais, né? O respeitar as subculturas, né? Aí seja em relação à diversidade, à inclusão e tudo mais, tudo isso compõe e nos ajuda a mudar a cultura. E a cultura é feita de gente, feita de relações, né? Então, isso não tem como ficar de fora de uma estratégia da organização, né? E o mindset, né? A forma de pensar, né? Do todo, de cultivar essa mentalidade, né? De preparar o terreno para essa mudança, né? De trazer uma segurança para as pessoas,
né, essa segurança, seja dentro de um contexto psicológico, seja num contexto de aprendizagem mesmo, porque como está tudo mudando, ninguém sabe tudo, então um aprende com o outro, isso não tem a ver com cargo, com senioridade, então todo mundo está aprendendo um com o outro a todo momento. Então, isso está ligado também, né, diretamente à liderança ambidestra, né, cuidar desses 3 pontos aqui: design organizacional de experiência, cultura e o mindset. Né? E as habilidades desse líder ambidestro, né, são essas aqui, são essas 8 habilidades, né? Então, propósito, visão, execução, agilidade, o foco, o aprendizado, o planejamento e a criatividade, certo? E eles estão aqui tudo num corpo, por quê? Porque a gente precisa desse corpo aqui para conseguir funcionar, para conseguir andar, para conseguir respirar, para se manter vivo. Então, a gente precisa dessas habilidades aqui, né, para conseguir fazer a nossa empresa andar, conseguir se conectar com o cliente, conseguir entregar diferente, né? Então, o que é cada uma delas, né? O propósito ali de entender o seu propósito quanto pessoa, quanto colaborador, né? Entender o propósito da empresa, os valores, ver se está alinhado, não, ouvir e conduzir o time em torno desse propósito, né? A visão para gerir a mudança, né? Saber conduzir o time com o que é feito hoje, né? E também aonde a gente quer chegar, o porquê que a gente está fazendo certos movimentos, né? A execução, né? Então, a priorização de tarefas, o planejamento, a revisão, a validação, o acompanhamento, né? Se eu não estou no caminho certo, enfim, eu posso redirecionar, mudo a rota, né? Eu simplesmente posso mudar a própria estratégia também, né? Então, eu valido todas essas hipóteses de solução, né? Então, o foco para escolher o projeto, escolher, né, até mesmo qual é o meu parceiro estratégico, escolher as pessoas, então, direcionar toda essa energia, né, tanto de cada profissional, mas do time mesmo, né, o aprendizado, né, e aprender, tanto a aprender, a reaprender, a desaprender coisas que já não funcionam mais, enfim, então, tipo, aprender com os erros, desenvolver essas skills, né, o planejamento, né, a criatividade, então, construir bons planos de ação, saber onde se quer chegar e as ações que precisam ser tomadas, enfim, então, essas são algumas das competências de um líder ambidestro. E vocês vão ver que são as mesmas competências, por exemplo, de que a gente vê em alguns papéis como o próprio um Agile Coach, um CEO, um diretor, um head, começa a ver que começa a ficar, digamos, similar. É lógico, vai mudar algumas questões das responsabilidades, mas a gente sempre vai ter que ter alguma competência relacionada a essas habilidades aqui, né? Alguma competência que eu me refiro tem algumas coisas que são da minha responsabilidade que eu vou aplicar aqui num contexto onde eu preciso fazer um planejamento ou num processo de criatividade, de inovação aberta, enfim, então, verificar dentro dessas ações o que eu preciso fazer, qual é o meu nível de prontidão, como que eu me desenvolvo, quem que consegue me ajudar, né, gente? E, para fechar, né, então, a ambidestria organizacional, ela é um método, então, de gestão capaz, então, de estimular essa competitividade, né, a vantagem competitiva e o sucesso dessas empresas, né, então, porque por meio dessa estratégia, então, os negócios, eles conseguem reunir todas as competências necessárias, tanto para inovar, para ter diferenciais, né, e aumentar a eficiência em todos os seus processos produtivos, né, em toda a sua operação, né, então, a gente tem questões relacionadas à agilidade, à adaptabilidade, o foco nos objetivos antagônicos, né, então, consigo ter objetivos relacionados a curto, médio e longo prazo, né, ou o famoso horizonte 1, 2 e 3, então eu consigo focar em frentes totalmente diferentes, mas está tudo certo, está tudo alinhado, é isso mesmo que se espera, né? Nós temos, então, a promoção, a inovação contínua e sustentável, né? E esse equilíbrio dessas habilidades organizacionais,
né, habilidades dos colaboradores, os perfis diferentes e tudo mais, porque é imprescindível para que a gente consiga inovar, né? Toda essa diversidade, ela nos ajuda, né, a observar problemas, né, e bolar soluções de forma criativa, de forma diferente, né? E com isso a gente fecha, né, nosso bate-papo de hoje, né? Mas e a vaca, né? Porque era gerenciar a inovação e a vaca leiteira, mas a gente não falou da vaca, né, em nenhum momento. Então, a vaca, ela entra onde? Ela entra em tudo que a gente falou, né? Aqui nós temos a famosa matriz BCG, que é um conceito já bem antigo, uma metodologia criada lá em 1970, que ela tem a função de nos ajudar, então, a gerenciar todo um portfólio de produtos, indicar, então, qual é a melhor estratégia de investimentos que a gente vai fazer, né? E essa matriz, ela vai levando em consideração que o eixo, né, da vertical aqui de taxa de crescimento do mercado, participação do produto no mercado, e aqui a minha vaca leiteira é o meu core, é o meu produto principal, é o que paga as contas, é a minha operação, né, que é o que nós falamos hoje ali, né, tipo, da eficiência operacional. Então, a vaca leiteira, ela precisa continuar ali dando leite para suportar, né, toda essa estrutura necessária, né, para manter a empresa ali funcional, a empresa saudável, enfim, ao mesmo tempo onde eu vou vindo aqui para áreas onde eu tenho uma baixa participação no mercado, né, e tenho uma alta taxa de crescimento, né, então ele está incerto, né, grupos de produtos os quais não se tem muita certeza se vão dar certo. É importante esperar respostas dos consumidores antes de qualquer coisa, né, então eis aqui o nosso quadrante mágico lá da matriz BCG, lá de 1970, esse aqui é o nosso cenário futuro, né? E aqui está a nossa vaca leiteira, que a gente deve manter ela ali, dando leite, enfim, até que a gente consiga explorar as oportunidades de mercado, né, de clientes, criar novos produtos e serviços, enfim, trazer esse produto aqui para esse outro quadrante, o quadrante estrela, onde a gente tem uma alta taxa de crescimento do mercado, né, e também de participação do produto. Então, eu já botei o produto na rua, ele já está gerando lucro, né, ele já está hoje conquistando consumidores e tudo mais, né? E ele pode se tornar a vaca leiteira. Então, a tendência é que ele saia aqui da interrogação, venha a ser estrela, vem para a vaca leiteira, e como você está monitorando os negócios a todo momento, né? Ele pode virar um produto abacaxi, que é aquele momento em que, olha, isso aqui já não faz mais sentido, né? Os clientes já não querem mais, e às vezes, né, eu vou trazendo o meu produto aqui para a área de obsolescência, para a área de abacaxi, onde eu vou lá e encerro, né, a vida, o ciclo de vida dele, né? Ou eu posso simplesmente entender movimentos ali do mercado e tudo mais, inovar, e aqui, ao invés de chegar no final do ciclo de vida do meu produto, eu reinvento ele e eu consigo dar um up e rever o meu modelo de negócio, e a minha vaca leiteira, ela evolui e segue ali dando leite tranquilo, né? Então, essa é a relação, né, da inovação com a vaca leiteira que a gente comentou no primeiro slide ali, que é o título da nossa talk de hoje.